Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre desculpa, né? Basicamente, a gente vai falar sobre isso, o poder da desculpa, o poder do perdão, né? Desculpa e perdão são palavras que a gente utiliza diariamente, mas na grande maioria das vezes, em termos energéticos, não significam nada, né? Tem muita gente pedindo desculpa, mas na verdade, dentro delas existe um rancor, um ressentimento, uma dor, sabe? Isso enraiza dentro da pessoa, fazendo com que às vezes ela se sinta muitas vezes chateada, mas só por conveniência, às vezes só mesmo conveniência social, mesmo a gente fala muito dos sistemas de crenças, né, que você aprendeu ao longo da sua vida, você pede desculpas, mas no fundo você falou aquilo por falar, né? Isso é muito ruim, né? Porque se a gente pensar, não foi sincero. E não é que não foi sincero para aquela pessoa, mas não foi sincero para você, entende? E isso, gradativamente, se você passa como se nada tivesse acontecido, né, muitas pessoas têm doenças emocionais por causa disso, né? Muitas pessoas são afetadas, né, na saúde mental por causa disso. Muitas pessoas, o que elas têm mágoas, às vezes até mesmo de anos atrás. Você mesma, ou você mesmo, você pode ter mágoas de 20, 30 anos atrás, de pessoas que elas nem sabem mais, né? E aí, no caso, não faz o menor sentido. Você vê até mesmo seriados, filmes que ressaltam isso, né? A pessoa não supera. E não superar tem muito a ver, na verdade, com a maneira que, energeticamente falando, eletromagneticamente, vibracionalmente, tem a ver com essas duas palavras. Primeiro de tudo, desculpa e perdão tem mais a ver com você do que os outros. Começa daí, tá? Eu posso até falar pra você, ó, faça assim, pra pedir desculpa, seja direta, específica. Eu até anotei algumas coisas aqui pra gente conversar, né, durante a nossa conversa. Seja responsável, mostre remorso genuíno, aplique, né, ações futuras pra não fazer isso. Mas no fundo, estratégias no papel não são estratégias que você na sua vida real você vai cumprir, sabe? Porque se você não entender a importância energética da desculpa, você vai ser que nem aquele arquétipo do político que a gente fala bastante aqui na Alquimia da Mente. Você vai falar, mas você não acredita. Você está mentindo. E não é que é uma mentira para os outros, é uma mentira para você. E uma pessoa mentirosa acha, né, até a gente fala isso até no utilizando a neurociência, estudando o cérebro, né, dissecando o cérebro mesmo em aulas de anatomia. O córtex cerebral, né, basicamente como um todo, mas os lobos que têm a ver até com psicopatas ou sociopatas, você vai ver que, na verdade, mesmo mentindo, a pessoa ela pensa um pouco diferente. Né? Ela, na verdade, não pensa como uma pessoa que está preocupada com o outro. Né? E por que eu estou falando tudo isso? Porque não pode não ser legítimo a sua desculpa. Você não aprendeu que desculpa, na verdade, é algo energético. Você aprendeu que tem que falar. Primeiro de tudo, não é algo que tem que falar. Muitas vezes, uma desculpa sem palavras, ela diz muito mais. Se você, na verdade, tem esse nível de consciência em relação a isso, ou mesmo no seu casamento, no seu relacionamento que você tem agora, no trabalho, com seus filhos, amigas, amigos, né, às vezes até meus colegas de trabalho, você sabe que quando você faz, desculpa eu vou falar, mas cagada, problema, você desconta nos outros, você sabe que tá errado. Você sabe que tá errada. Não tem como descontar nos outros algo que, na verdade, uma plantação sua. Né? Algo que, na verdade, é uma dor sua. Se você, na verdade, não tem consciência disso, pouco importa se você pede perdão ou desculpa. Porque como, né, a gente pensa na roda do karma, né, pegando um pouquinho os conceitos da antiguidade, logicamente, leis esotéricas, também do Oriente, quando você planta algo, você colhe algo. O karma é isso. Quando você desfaz o karma, basicamente você tem o começo, meio e fim, acabou e começa outro karma, que é uma nova situação. A mesma coisa em relação, por exemplo, em relação à desculpa. Se algo aconteceu e vai gerar uma situação desfavorável, ou mesmo que eu posso dizer, um conflito, né? Acho que a palavra conflito seria mais bem colocada nesse momento, vai gerar um conflito entre duas pessoas, você sabe que no fundo, o conflito ele pode gerar algo saudável, né? Eu sempre falo, discussão é muito positivo. As pessoas, elas acham que discussão é um fim, né? Esse que é o problema. A gente é treinado que, por exemplo, quando duas pessoas brigam mesmo, não concordam entre si, isso vai sempre levar para um fim, né? Então, uma conclusão.
Então, se uma pessoa não concorda com outra, então vai acabar. Vai acabar o relacionamento, vai acabar a amizade, né? E poucas pessoas têm maturidade emocional, mental, espiritual para entender que uma discussão apenas ressalta a diferença entre duas pessoas. E ponto final. Você não é obrigada a concordar comigo. E eu não sou obrigado a concordar com você. Mas isso não nos faz inimigos. Isso nos faz pessoas diferentes. Ponto final. Acabou aí. E sendo pessoas diferentes, né? Eu não preciso pedir perdão pra você ou mesmo você pra mim. Nós somos diferentes, acabou. Entendeu? E esse entendimento, ao longo da história da humanidade, foi perdido. Né? Basicamente, hoje, na verdade, o que acontece é uma hipocrisia, né? Eu posso dizer assim, no sentido... Hipocrisia seria você fala, mas não cumpre. Né? Então, basicamente, você fala uma coisa, mas você não cumpre, você não acredita naquilo. São determinadas terminologias, conceitos, os quais estão sendo angariados entre vários sistemas de crenças, político, partidário, econômico, social, né, entre várias escalas, até mesmo que eu posso dizer religiosos, culto, doutrina, que na verdade, até nova era, cuidado com a nova era, eu sempre falo para vocês, cuidado, que isso na verdade, ao invés de ajudar a humanidade como um todo a se unir, na verdade faz com que nós nos desentendamos. Né? Então assim, o perdão é algo latente, ele é intrínseco à nossa essência. Você sabe quando você errou. Você sabe quando você machucou uma pessoa que, na verdade, não é a origem daquele seu problema. Acontece isso muito nos relacionamentos amorosos. Você desconta na pessoa a tua dor, não a dor dela. Não é algo dela ou dele. Né? É algo seu. É como se fossem chibatadas. É como se você tivesse o quê? Às vezes torturando uma outra pessoa através de palavras, né, de gestos, linguagem não verbal, de algo que, na verdade, você gostaria que tivesse mudado dentro de você, sabe? Isso é o verdadeiro perdão. É a verdadeira autoaceitação que, na verdade, você mesma, você mesmo ainda não entendeu a se perdoar. Né? O auto-perdão, né, toda palavra que tem auto na língua portuguesa, significa próprio, eu, né, o meu próprio, a mim mesmo. O auto-perdão é muito mais poderoso no sentido de você entender que nessa existência, nessa realidade, nessa dimensão, sim, você comete erros, mas você comete muitos acertos. Muito mais acertos que erros. Mas nós somos condicionados, programados a lembrar mais dos erros. Muito mais condicionados e programados a saber mais dos fracassos do que dos acertos. Né? Muito mais programados a lembrarmos apenas, por exemplo, do negativo do que do positivo. Esse que é o grande lance. Não é algo igualitário no sentido de programação mental. E aí que tá. Por que será que eu tô pensando assim? Aí a gente começa a evoluir esse pensamento do perdão e da desculpa. Porque você foi condicionada. Né? Se a gente pensar, até mesmo semanticamente, né, a gente é muito impactado por outras culturas. Né? Até mesmo no inglês, o I'm sorry, né, que seria eu peço desculpas a você, tem uma conotação diferente. Na tradução, né, seria eu desculpo, né, eu peço desculpas. Mas é diferente. Né? Cada um nasceu nessa existência, nessa realidade, nessa dimensão, em um país por um motivo. Não que você, por exemplo, eu sempre falo assim, eu não sou Diego Mangabeira apenas. Nessa realidade, nessa existência, sim, eu sou homem. Né? Tem um motivo para que isso acontecesse. Como tem outras realidades, que eu sou mulher, eu sou uma idosa, eu sou uma criança, eu sou uma pessoa que morreu. Eu sou uma criança abortada, né? Eu sou um ser que nós chamamos nessa realidade de extraterreno, mas ele é tão terreno como eu, né? Como eu posso ser o meu eu superior? Quando você começa a entrar no mundo das infinitas possibilidades, você tem que entender que aquilo que você acreditou que na verdade era real, não é apenas real. A realidade é muito maior. Aquilo que você vê na tela mental é o que colocaram para que você enxergasse. Essa é a matrix mental. Por isso que o perdão, ele é puro. Né? É como a palavra imaculado. Né? O I é não, não tem mácula, não tem mancha. É perfeito. Quando você perdoa de verdade, você perdoa, não tem mais esse sentimento. É um amor de pai, um amor de mãe. Entendeu? E mesmo você pode não ter o seu filho agora, sua filha, ou você já perdeu, né, ele ou ela, você sabe do que eu tô falando. É assumir essa posição, entende? É assumir essa posição que apesar de tudo, eu ainda vou te amar. E aí eu tô falando pra você, com você, pra você. É isso que é o verdadeiro perdão. Essa é a verdadeira desculpa que você tem que aprender a gerenciar e a colocar dentro de você.
Até para te ajudar com isso, a gente tem um treinamento avançado aqui dentro da Mangabeira Academy para te ajudar com essa reprogramação mental, né? O link está na descrição. Se você quiser saber mais, é só clicar e se inscrever. Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você. Nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.